Vamos começar mais um episódio do Pode Evoluir e o tema de hoje é razão e sensibilidade. A gente deve atuar mais com a mente ou com o coração? Pergunta para o Igor. Que isso? Roda de A gente está aqui com o André Kodama, Igor Luiz, Lucas Kodama e eu, Felipe Calas. E é o seguinte, antes de a gente adentrar dentro desse tema, é legal a gente esclarecer alguns conceitos sobre o próprio conceito sobre sensibilidade e um pouquinho sobre a razão. E aí a pergunta para a gente começar a aquecer os motores é qual o conceito que a gente tem assim, sobre sensibilidade? Vamos começar pela sensibilidade. Que conceito que a gente tem sobre sensibilidade? Começou pelo mais difícil. Então vamos começar pela razão? Vamos começar pela razão, porque a gente começa pela mente. Razão. O que vocês entendem que é a razão? Eu acho que a gente pode resumir um pouco disso, assim. Você tem razão? Você tem razão, é isso que é razão. Não, o conceito que eu tenho assim, de razão, muito ligado ao racional, né? Uhum. A mente, né? Então são dois aspectos. Na verdade é um aspecto, né? Mas é isso, a mente. Tá ligado muito ao mental. Uhum. Eu acho que... Que isso? Eu já olhando pro mim, tipo assim, tá ligado muito mental? Vai. Pô, eu tirei da diagonal, joguei pra mim, agora Falta pra ele, até agora não pensou em nada, é possível. Eu acho que pensando mais por esse lado que o André falou, que eu concordo, que a razão vai mais pelo lado racional, né? Uhum. Obviamente, acho que as palavras estão ligadas ali, mas a sensibilidade mais pelo lado emocional. Uhum. E a gente vai entrar nisso, mas não que as duas sejam totalmente opostas, Uhum. mas tem uma diferenciazinha e às vezes numa forma de atuar. Né? É, porque não é... Assim, a gente tá falando, né? Agir com a mente ou com o coração. Mas um não exclui o outro, né? A gente vai falar sobre isso, mas... Calma, não dá spoiler, não dá spoiler. É só para trazer alguns Entendi. temas que serão abordados. Isso. Eu penso que a razão, claramente, quando a gente fala razão, a gente liga diretamente à mente. Sim. A gente já fala, pô, é algo que vem da mente. E a razão, ela vem realmente ali das faculdades mentais, de raciocinar, de refletir, observar. pensar. Então é algo que até algumas pessoas falam que fala que é frio, né? Tipo, a razão é lógica, é só lógica ali, tipo, é isso e ponto, né? Não tem outras coisas em consideração. Que é aí que eu entro na sensibilidade. Né? Tem esse ponto, assim, ao meu ver, na minha compreensão, né, pelo que a gente estuda. Porque tem a mente, e aí tem as faculdades mentais e tem os pensamentos. E a parte da razão tem a faculdade de racionar. E à medida que a gente tem conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimento, essa faculdade ela vai atuando. Porque para você racionar, você também tem que discernir. E você só consegue discernir se você tem conhecimento. Então tem esses aspectos que o Igor citou, né? A gente tem, por exemplo, a faculdade de imaginar. Então é legal a gente, porque isso é um mecanismo que a gente vai conhecendo a gente mesmo. Agora eu estou imaginando, agora eu estou recordando, agora eu estou discernindo, agora eu estou pensando, criando. Isso é legal. Uhum. E a faculdade de racionar, ela tem uma importância muito grande. Porque todos esses discernimentos que a gente faz é pela faculdade de racionar. E ela precisa de conhecimento. Então, quando a gente coloca, só para deixar um pouquinho o pessoal entender, quando a gente coloca razão, tem mais a ver com esse sentido. De discernir de algo mental, algo usado de forma mental. Da lógica, né? Da lógica. E a parte da sensibilidade. Porque... Não, mas eu acho que vai mais pro... Você já tocou um ponto, mais mais emocional. por esse lado sensitivo, emocional, Uhum. né? Que as pessoas falam, não, a parte de razão mais pelo lado mental, né? Mais pela mente, e emocional mais do coração, né? Você, não, vou fazer isso com o coração. Uhum. Mas eu acho que tem um pouco disso, de ir mais pelo lado emocional. Uhum. E só uma pergunta, você aí, agora. Tem diferença entre cérebro e mente? E olha que interessante isso. A gente foi até lá no SDA, lá no evento, o cara até comentou, ele falou assim, a memória até hoje não tem estudos onde é que indica, onde é que fica a memória no cérebro.
E alguns estudos é como se a memória ficasse fora do cérebro, como se fosse algo invisível. Olha que interessante isso. Então, assim, tem esse aspecto de mente e do cérebro. E Mas- tem aspecto do sentimento e do coração, Exatamente. da sensibilidade. E olha que engraçado, porque né, nos estudos assim, que a gente tem, a parte mais sensitiva também está alocada no cérebro, Uhum. né? A gente fala muito agir com o coração, mas dali no cérebro, Uhum. a parte sensitiva, a parte emocional também. É interessante isso, porque se não fosse a mente, a gente também não conseguiria identificar um sentimento. Muitas vezes. Então, assim, ambos estão interligados. A gente separa para exatamente ver que são duas regiões. Tem a região também da mente, da sensibilidade, do instinto também. Uhum. Isso todos são aspectos que é legal trazer para a gente ir se conhecendo também, para ver como que a gente está atuando. Mas esse aspecto da que também sensibilidade. funciona em conjunto, né? Muitas vezes um pode ser mais preponderante do que outro. Mas esse aspecto da sensibilidade tem muito a ver também, é igual a composição mental. Tem o sistema sensível que é composto pelas faculdades sensíveis e os sentimentos. E, por exemplo, alguns exemplos de faculdades sensíveis. A faculdade de sofrer, a faculdade de amar. Então são emoções que a gente sente que são diferentes. Quando você ama uma pessoa, quando você sofre, quando você consente com o outro. Tem uma faculdade que eu acho que é interessante, que... Captei. Então pode falar. Pode querer? Exatamente. Isso, gente, é o mundo mental. Entendeu? Mas é isso mesmo que é interessante, né? Porque quando eu não entendia como querer, né? Uma faculdade sensível. Não é algo pensado, tipo, eu quero, né? É algo sentido. Eu achei isso muito interessante. Porque realmente tipo, é uma parada que quando você quer realmente, né? O verdadeiro querer, ele tem um sentimento. E quando tem sentimento, a gente já percebe que é mais forte. A gente percebe que é algo que, tipo assim, te move mais. É interessante isso, porque tem a diferença entre querer e desejar. Exatamente. Tem um ensinamento que eu acho muito bonito, que fala assim: deve-se aprender a querer. Se deseja o que sabe que não dura, e se quer o que se sabe que é eterno. Esse ensinamento eu li a primeira vez, eu nunca mais esqueci ele. Porque realmente as pessoas, eu quero, não. Você está desejando aquilo. E o desejar, ele é muito mais Físico. é físico, é um pensamento Material, ali, é algo passageiro. Querer é mais o sentimento. E tem outro ensinamento também que é interessante, que fala que um sentimento é um pensamento hierarquizado na mente que condensa no coração. Então, assim, é algo que já foi muito alimentado. Quando ele transcende aquele pensamento que se alimenta muito, ele vira um sentimento. Prova isso por exemplo, sentimento de amizade. Você vai cultivando pensamentos até se tornar um sentimento. E assim como vários outros, sentimento de lealdade, são sentimentos, é interessante isso. Interessante. E por hoje a gente acaba. Mas, não sei a próxima pergunta. Então faço. Então vai. Eu te fazer. Existem sentimentos ruins e sentimentos bons? Agora a cara do Japa quando ele fica pensando. Essa é uma pergunta boa. É interessante, porque assim, o que eu vejo, né? A gente estuda lá que não existem sentimentos negativos. Só que muitas vezes a gente coloca, por exemplo, o sentimento de raiva, sentimento de ódio. E será que isso é um sentimento? Ou um pensamento? Exatamente. Porque, assim, se o sentimento é algo mais duradouro, como é que pode eu falo, nossa, Igor, eu te amo. No outro dia, eu te odeio. Então, assim, isso prova que é volúvel, é volátil. Então, tem a ver com o pensamento. Uma coisa hoje, não quero mais. Exatamente. Então, assim, isso prova que muitas vezes é um pensamento ali que passa. É por isso que o pensamento, ele é muito... A mente é instável. Por isso que muitas vezes você acorda feliz, você vai dormir triste, no outro dia você acorda com ânimo, no final da tarde você está com outro ânimo, porque é volátil. Mas o sensível, ele não é volátil assim. O sentimento que você tem pela sua mãe, ele não muda de um dia para o outro. Você acorda e fala, nossa, nem gosto da minha mãe mais. Isso não existe, entendeu? Então é algo que a gente vai... É legal a gente identificando esses sentimentos, a hierarquia dos sentimentos. Né? Eu gosto muito da imagem do gatinho também, da chaminé. Que fala que os sentimentos eles não são sentimentos ruins. O gatinho, é como se fosse um gatinho branco.
que é o sentimento. Bom, só que para ele se externizar, ele passa pela chaminé, que é a mente. Então, se ele passa, aí vai depender de como que ele vai sair depois. Então, se a mente estiver suja, a chaminé estiver suja, o gatinho vai sair preto. Então, se a mente estiver com bons pensamentos, com equilíbrio, ela vai sair o sentimento bom. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente confunde, às vezes a gente está atuando com um sentimento bom, só que ele está saindo ruim, por causa da Um mente. pensamento ruim. Exatamente. Então vamos pegar esse ponto aí. Isso, vamos pegar esse ponto aí. Ele tá no improviso. Que? Ele tá no improviso. Freestyle. Yeah, baby! Mas que é isso que tem na mente que suja o gatinho. suja o gatinho? Eu penso que... É porque a gente vamos tocando nesse ponto, assim, só pra gente finalizar esse ponto, depois a gente toca nessa conduta de como é que a gente deve agir. É mais mental, é mais sensível. Mas o que dificulta até mesmo internalizar um sentimento assim? Eu penso que as deficiências. As deficiências. Que deficiências? É interessante pensar que talvez a timidez, ela muitas vezes ela te impede de às vezes ela nem, não é que ela sai, ela nem tampa, deixa sair. ela tampa a chaminé. Ela tampa a chaminé, o gatinho nem sai das dentro. Muitas vezes, alguns pensamentos até de rancor, vaidade, Amor próprio. amor próprio, que é um conceito um pouco diferente. É diferente. A galera está acostumado. Mas eu penso que todas essas deficiências vai dar uma sujada ali, dependendo da forma que você leva. Vamos tentar exemplificar. Por exemplo, pega o rancor. Se, sei lá, a gente cultivou um sentimento de amizade. Aí você faz algo que, pelo que eu discerni, é algo ruim pra mim. E aí eu tenho essa deficiência mental do rancor. Então eu começo a alimentar esse pensamento de rancor perante você. E o que acontece? O rancor, muitas vezes, eu vou esquecer das coisas boas que você fez. Então ele vai manchando esse sentimento de amizade. Porque se eu não tenho rancor, eu vou recordar das coisas boas. Você fez uma coisa, você errou comigo? Tá tudo bem. Eu vou te recordar de tanto de coisas boas que você já fez. O rancor não. Ele anula isso. E é interessante porque você vê vidas de pessoas, por exemplo, término de relacionamento. Você viveu 15 anos com a pessoa, você viveu momentos maravilhosos. Aí aconteceu uma coisa que drástica, acabou, e você vê um rancor, você esquece de tudo que você viveu com a pessoa. Você vai guardar só coisas ruins. Interessante que você questiona essa pessoa, uma pessoa que estava nesse relacionamento, e se pergunta como é que foi esse período que você estava no relacionamento. Joguei 15 anos da minha vida fora. Nossa, isso me dá uma facada, né? Não, já vem claramente. Isso é recorrente, as pessoas... Isso é comum, muito as pessoas responderem dessa forma. Não recordar dos momentos bons que passou dentro do relacionamento. Você aprendeu. Isso mostra que a pessoa não aprendeu nada. Nada. Porque se a pessoa... Não, foi um tempo o aprendeu perdido. não tá sendo grata, né? Não tá reconhecendo. Porque é muito difícil a pessoa não Mas aprender. então ela não é consciente do que aprendeu. Exatamente. Né? Ela aprendeu, mas ela é inconsciente. Porque se ela tivesse consciência disso, ela sabia o tanto que ele era importante. Por mais que ela tivesse sofrido com o término, ela tem que valorizar isso. Foi um aprendizado. O que você falar? E um aspecto sobre isso também é que muitas vezes a pessoa ela acha que o valor que ela deu pro relacionamento ou para outra pessoa foi maior do que ela recebeu. Então, por isso, a visão dela é de... Não, eu joguei 15 anos da minha vida fora, porque eu estava ali com a minha vida, né? Eu me dedicando no relacionamento e a outra pessoa não. Amor próprio. É porque a gente já trouxe isso. É porque pode evoluir com o episódio. Mas aqui, Só que a gente traz sobre esse conceito sobre amor próprio, porque lá no livro Deficiências e Propensões, né? Aí uma das deficiências é amor próprio. Aí um dia eu me lembro que eu mandei esse livro pra uma amiga minha e ela falou: que diabo é isso? Uma deficiência psicológica é amor próprio? Eu tô me amando, eu tô procurando me amar. E é um conceito um pouco diferente, porque tem o amor verdadeiro sobre o seu próprio ser que é voltado mais para evolução. Mas muitas vezes a gente ama uma personalidade que é aparente, ou seja, a gente cultiva o que é irreal muitas vezes. E isso fica mais difícil de você mudar ali, né? Cambiar ali. é como se você amasse o defeito, né? Exatamente. E também... Enfim, eu vou ficar nesse ponto.
Os caras já vai. É interessante. Mas um exemplo bom sobre essa questão do gatinho sair manchado é muitas vezes você realizou às vezes uma conquista, ganhou alguma coisa, ou você conquistou alguma coisa ali, lutou, conquistou alguma coisa e você vai compartilhar isso com alguém. É um sentimento bom. Você quer compartilhar aquela felicidade Sim. que você conquistou alguma coisa, mas às vezes a gente traz de uma forma vaidosa. Tipo, eu sou bonzão, eu consegui isso. Entendeu? Então é um sentimento bom que você quer passar, mas ele sai manchado por alguns pensamentos ruins. Então esse eu acho que clareia bastante esse exemplo, sabe? É interessante isso. Se coloca acima, né? Muitas vezes. E às vezes aí você não traz a humildade, né, naquele pensamento, né, naquele sentir. Que Essa é uma das formas da que humildade, a deficiência da humildade. Soberba. Então, muitas vezes a gente é soberbo nessa hora de trazer o que você conquistou, o que você conseguiu, o que você aprendeu. Mas muitas vezes você tá com uma intenção boa. De, às vezes, tipo assim, de levar essa felicidade, ou às vezes até de ensinar alguma coisa. E você leva dessa forma, você manchou ele. Por exemplo, outra coisa que tem que se mancha também, algo que tem a ver com a indiscrição. Sim. Muitas vezes são sentimentos mais íntimos seus e você expressa isso para outras pessoas. Algo que você tem que é íntimo seu com uma outra pessoa, você expressa para pessoas que você não conhece. E aí muitas vezes você acaba cometendo indiscrição. Então isso, de certa forma, ele não está de acordo com aquele sentimento ali. Exatamente. Mas quais são os outros aspectos nesse aspecto de atuar com a sensibilidade? O que é atuar com a sensibilidade? Porque é interessante que a filosofia ensina algo que eu já pude ver várias vezes, que a gente tem essa razão e a sensibilidade, e a sensibilidade é um radar psicológico. E ela antepõe a razão. Então, ela capta a verdade antes da razão. E aí, com o tempo, a razão ela vai maturando aquilo, ela vai discernindo. E quantas vezes, sei lá, a gente pode pegar vários exemplos aqui, dependendo. Sua mãe sente alguma coisa. E aí parece algo fenomênico. Mas ela sente, sei lá, não vai lá hoje não. Não tô me sentindo bem. Algo assim, e aí você fala, não. Porque a mente, a razão, ela não tem recurso pra entender aquilo. E pra explicar. Então ela fala, minha mãe tá muito doida. Não, mas tem que ter. É porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito assim. Não, mas me explica por quê. E a pessoa não sabe. Muitas vezes eu já passei pela situação também de falar, nossa, eu acho que. Traz a experiência, só te interrompendo. Que tá na pontinha da vida. Fala. Experiência. Sempre bem-vindo. Eu recentemente eu tava com muito, assim, pensando muito, falar assim, não, vou trocar o meu celular. Faz sentido, né? Eu refleti sobre isso aqui, faz sentido, tá dentro do meu orçamento, beleza, vou trocar. E tava no momento, beleza, tranquilo. E eu tava quase, sabe quando você marca com... Geralmente, eu vou pegar o celular, eu não compro novo, eu compro semi-novo, porque pra mim fazer mais sentido, mas enfim... Fui marcar com um rapaz pra trocar. Eu tava a caminho. Só que, exatamente esse exemplo. A sensibilidade como um radar psicológico. Veio um sentimento assim, puxa, não faz isso agora não, cara. Você acha que não tá no momento e tal. Não tem sentido. Eu acho que a razão que eu construí ali foram justificativas pra eu concretizar aquele pensamento ali, né? E aí veio essa sensibilidade. E nesse momento veio esse ensinamento. Sensibilidade como radar psicológico. Assim, será que... Deixa eu refletir mais um pouquinho. Será que realmente eu preciso disso? E acabou que eu não troquei, né? Não fui nesse pensamento, que é um pensamento que eu acho que era um pouco consumista. E tava ali mascarado com outros pensamentos de justificativa daquilo ali, né? Interessante. Quando a gente vai identificar... a gente identifica a sensibilidade dessa forma, como um radar psicológico. Né? Ele disse, nossa, eu acho que tem alguma coisa que não vai ser legal, não é o momento de fazer isso. Daí você consegue voltar para dentro e refletir. Não, eu acho que realmente esse pensamento aqui não tá legal. É interessante que algumas vezes a gente sente, e mesmo assim faz. Aí depois de um tempo,
Você percebe, não, velho, aquilo que eu senti era... E muitas vezes vem um arrependimento. Algo pra ficar mais claro, eu tenho certeza que todo mundo já sentiu. Antes de você, é interessante, fala que antes de você ter uma conduta errada, atuar de forma que não está de acordo com o que você pensa, você sente uma sensação de... eu sei qual que você tá falando, Caramba, fugiu a palavra, tava aqui Angústia. agora. Angústia, isso. E quanto, assim, isso eu já observei infinitas vezes em mim. Depois você fala ou não fala? Acho que eu vou falar isso com você. Aí tem uma coisa falando, não fala. Aí você vai e fala, aí você fala, o que eu falei? E assim, que é algo muitas vezes que a mente ainda ela nem conseguiu discernir. Mas a sensibilidade, ela não tá bem. Ela avisou ali. Ela avisou. E assim, eu sinto que... Porque, pegando algo mais amplo, pra que serve a sensibilidade e a razão? A gente tá aqui na Terra. Sinto, ao meu ver também, pelo que eu entendo, a gente tá aqui para evoluir. A gente tem uma mente e a sensibilidade para isso também. Nos primórdios lá a gente tinha um instinto, até hoje tem, mas serviu para fins diferentes. E eu sinto que a sensibilidade ela é o que muitas vezes direciona a gente. Porque, eu tenho uma mente, eu consigo discernir. Mas muitas vezes eu não tenho conhecimento para saber o que é a verdade, o erro, a mentira ali. Então, a sensibilidade, muitas vezes, ela dá aquilo pra gente. E aí você sente uma sensação de angústia, você sente que aquilo não tá bem, justamente para você, vou refletir um pouco mais sobre isso, para você ter mais elementos para observar. Só que o que eu vejo? As pessoas hoje em dia, se você sente uma vez, 2, 3, 10, 100 vezes, e você ignora esse sentir que você tem, você vai parando de sentir. É por isso que muitas vezes as pessoas começam a ficar insensíveis. Sim. E aí, algo que avisa a sensibilidade não faz isso, a pessoa nem avisa mais. E isso envolve muito conhecimento de si mesmo. Você tem a capacidade de você escutar essas sensações. Isso é algo assim, que realmente é muito trabalho. Não é simples. Muito estudo. E aí quando a gente fala de sensibilidade, uma coisa que não é, a gente falou do que é, né? Não é fraqueza. Porque muitas vezes no comum a gente fala assim, a pessoa é muito sensível. E Chorona. atribui isso à fraqueza, entendeu? Mas não, a sensibilidade, ela é tão importante quanto a razão. Tem que tomar cuidado para não confundir também sensibileria, né? Com sensibilidade. Sim, com certeza. Sentimentalismo. É porque no comum a sensibilidade, o conceito de sensibilidade, né, tá associado à fraqueza. Exatamente. Tipo, o cara é sensívelzinho demais. Cara, No mundo comum, no cotidiano. E olha só, isso dificulta até o conhecimento de si mesmo. É, porque isso é um preconceito. Aí Isso é você... um preconceito. Dependendo Você do nega, ambiente, né, a parada, dependendo do ambiente que você tá. Você tá com vários amigos, aí dependendo, você manda uma dessa. Pô, galera, eu acho que não é muito bom a gente ir lá, não. Sei lá, tô assistindo uma parada, galera, velho. Aí você fala, tô viajando, não tem nada a ver. E aí você, tipo assim, para de pensar nisso. Que é um preconceito. O preconceito ele dificulta. tipo, até aquele preconceito também que não é só o físico, né? Que a galera fala, homem não chora. E eu acho que, sim, não é o aspecto de chorar ou não. Saca? Envolve muita coisa. Envolve a questão realmente da sensibilidade, às vezes. Né? Não é do ato de chorar, né? Mas de você realmente, tipo, demonstrar sentimentos. Que isso a galera porque é como se o homem não pudesse demonstrar sentimentos. Sim. E aí, às vezes, o cara trava muitas coisas por causa disso. E aí ele começa a negar isso nele. E aí quer atuar só com razão. E aí Que não muitas vezes equilibra. muitas vezes é a razão do índio, porque não tem conhecimento pra discernir, e aí é pior ainda. Exatamente. É uma razão que você não tem conhecimento. E aí fica naquele aspecto, né, da pessoa ser insensível. Né, de tanto Exatamente. que vai ignorando o sentimento. Aí é o que a cara fala, o cara é frio. Sabe? O cara é seco. Esse aspecto, por exemplo, da sensibilidade. Vou trazer uma experiência e depois eu vou fazer uma pergunta. Tem uma vez, eu já relatei isso algumas vezes. Acho que o Igor já escutou essa experiência umas 30 vezes. Nossa, eu Você quer que eu narro ela aqui? Qual que eu vou trazer? Vê se você pega. Tem que gravar isso, né? Mas uma vez eu tava com a primeira namoradinha que eu tive, tinha 19 anos. Aí eu lembro que no começo da semana eu tinha chamado ela pra sair na sexta-feira. Falei, pô, vamos lá no mercado no mercado novo que tinha aqui na época. Sim, sim. Falei, vamos lá no mercado das borboletas. Vamos no mercado das borboletas lá e tal. Aí ela falou, pô, sexta-feira não vai dar porque eu vou fazer compra com a minha mãe, que a gente vai viajar. Falei, beleza, de boa e tal. Então a gente vem no final de semana, fechou. Aí sexta-feira eu tava em casa, jogando joguinho, tava no PC.
Do nada, eu senti uma parada muito ruim. Falei, velho, que é uma parada errada. Tipo, pensando nela. Já ia falar o nome. Aí, e aí, pensando nela, eu falei, velho. E eu não tive nenhuma neura antes, nem nada. E de repente, eu falei, velho, vou ligar pra ela. E aí, olha, isso pra mim foi uma parada total. Porque eu tinha o telefone na casa dela, eu nunca tinha ligado pra casa dela. E em vez de eu ligar pro celular dela, eu liguei pra casa dela. Eu liguei pra casa dela, tipo, se era umas 8h30 da noite, 9 horas. Falei, vou ligar pra fulano. Ela pegou o telefone. E tipo assim, como se tivesse uma coisa errada acontecendo. Aí eu liguei, quem atende? A mãe dela. Aí eu não. Aí eu falei, ei, fulano e tal. A sua filha tá aí? Ela não. Saiu com as amigas dela. Aí eu já... Não, beleza. Tranquilo. Vou ligar pra ela aqui. Aí eu já, caramba, mentiu pra mim. Aí eu fui pegar o telefone e liguei pra ela. Aí foi muito louco, porque eu liguei pra ela e falei, e aí, beleza? Onde é que você tá? Não, eu tô no shopping aqui com a minha mãe. Aí eu dei aquele friozão no coração, né? Assim, falei mesmo, que interessante. Liguei pra sua casa agora, falei com sua mãe. Aí o telefone ficou mudo uns 15 segundos. Mas olha só que doideira. Isso pra mim foi uma experiência que eu analisei. Porque, sei lá, isso até hoje eu não consigo discernir mentalmente o que aconteceu. Mas eu sei claramente que eu nunca tinha sentido isso antes e foi a primeira vez que eu senti. E é interessante, porque a gente aprende que a sensibilidade, ela nunca erra. A não ser que ela esteja influída por paixões inferiores. Uhum. E sabe o que aconteceu depois disso? Eu fiquei desconfiado com ela e muitas vezes eu comecei a criar coisas na cabeça. Aí já não era a sensibilidade, era a imaginação. Uhum. Então isso tudo foi uma parada legal pra eu ir me conhecendo. Porque aí depois disso, eu imaginava uma coisa e falava, tá acontecendo? Certeza. Já sei, já prevejo o futuro. Só que era a imaginação da minha cabeça, entendeu? E aí foi legal, porque até hoje, no dia de hoje, eu fiquei refletindo, mas qual foi a diferença? Deu algo sensível e algo com imaginação. E eu pude observar algumas diferenças. Algo sensível me veio de forma leve. Me veio de forma no sentido de... tem alguma coisa errada. A imaginação não, ela já faz você reagir. Uhum. Você já imagina, pô, a pessoa tá lá. Não, mentira que ela tá lá. Você já começa a criar coisas na sua cabeça que são reais. Uhum. Então, tipo assim, tudo isso forma parte do conhecimento de si mesmo. Pra você também saber discernir, pô, como é que eu vou indo pro tema, né? Como é que eu tô atuando de forma sensível? Minha conduta tá mais mental, tá mais sensível? Porque as duas tem que estar atuando junto. Você tem que estar atuando com a forma mental e sensível também. Já respondendo a pergunta, né? Deve agir com a mente ou com o coração. E aí, pegando esse gancho, antes a gente fundar um pouquinho mais. Conta aí pra gente, quando que vocês, né, agem, ou se vocês já identificaram isso, né? Se vocês já agiram com acessibilidade. É mais fácil identificar, agir com a razão. Agora, com a sensibilidade. Tenta fazer essa reflexão aí, tenta fazer essa... Como é que fala? Recapitulação. Sua vida, né? Essa análise. Isso. Coloca aí pra gente. Mas como agir? É porque a gente tá falando muito ou um ou outro, né? Uhum. Mas como agir com razão e sensibilidade? Não, veja bem. Isso que aconteceu, a primeira reação ali que teve, foi algo sensível. Depois daquilo, muitas vezes eu posso atuar de forma mental também. E assim, sempre os dois juntos. É difícil você atuar com um e não com o outro, no sentido, a partir do momento que tem... Porque assim, vamos lá. Se você atuar com a parte mental, você tem que ter conhecimento. E, obviamente, à medida que você vai adquirindo conhecimento na mente também, você vai descobrindo coisas da sua sensibilidade. Uhum. Mas se você... Isso acontece que eu já vi. Dependendo uma pessoa mais sensível, muitas vezes ela não tem muito conhecimento, mas ela tem algo sensível mais aflorado. Aí ela sente alguma coisa, mas ela não sabe como agir com aquilo. Então falta o conhecimento para ela agir de forma mental ali. Qual que é a conduta que eu devo tomar? Você sente que tem uma coisa ruim, mas você trava. Então eu sinto que é você escutar a sua sensibilidade e também adquirindo conhecimento para você ir atuando em harmonia com os dois, com o pensar e com o sentir. Uhum. Eu ouvi um estudo uma vez, eu não tô me recordando de onde que foi, mas não tô inventando isso na minha cabeça, mas que dizem que a gente sempre atua com razão e sensibilidade, da seguinte forma. A parte da razão é para a gente refletir e pensar, né, sobre as coisas que estão acontecendo, e a parte da sensibilidade para você externar.
para você agir, né? Uhum. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu vou pensar, vou refletir e tudo mais, e na forma de agir, vou estar atuando com a sensibilidade. Uhum. Então, eu acho que vai muito disso, porque claro que pra gente concluir assim, eu tenho razão, tem que ter conhecimento, né? O suficiente para você chegar assim, é isso e pronto, acabou, né? Vamos colocar mais ou menos nesse sentido. Mas a forma como você vai demonstrar isso, que você está agindo com a razão, você atua com uma forma sensível. E aí depende, né? Uhum. Da forma como você vai agir. E pegando isso que você está falando, pega a seguinte imagem, vamos fazer um exercício aqui. Aos poucos chega alguém, um menininho bate na porta da sua casa. Aí ele te pede um dinheiro. Falei, moço, tô com muita fome, você pode me dar um dinheirinho? E minha mãe falou que eu tenho que chegar em casa com uma certa quantia de dinheiro. Uhum. Aí você vai, vamos supor que ele falou R$10. Você deu R$10 pra ele. Você se compadeceu com o menino, você falou, pô, como é que tem que chegar em casa e tal. Aí você deu R$10 pra ele. E aí você vê esse mesmo menino indo no vizinho e pedindo dinheiro. E ele falou que R$10 era o que ele tinha que chegar em casa. Você deu R$10 pra ele, então pode ir pra casa. E se vê esse menino indo no vizinho pedindo dinheiro. Sua sensibilidade atuou. Ela atuou certo ou atuou errado? Certo. Tô certo. Exatamente, a sua sensibilidade atuou certo. O menino que mentiu. O menino que mentiu. Exatamente. Então tem esse ponto, porque muitas vezes acontece alguma coisa e você fala assim, pô, eu senti errado. Não, você sentiu certo, mas a pessoa que mentiu. No sentido de quem tá errado é a pessoa, não é você. Exatamente. E as pessoas confundem isso, tipo, não, então eu senti errado. E nunca mais vou fazer dessa Nunca mais eu vou fazer isso. Porque as pessoas me enganam. Exatamente. E vai ter coisas que, tipo assim, é algo pra analisar realmente. Porque aí a pessoa te engana, aí você fala, pô, então não vou atuar mais dessa forma. Aí chegou outro menino realmente, pô. Exatamente. Aí você não... real, né? Isso é muito, muito interessante. Já tive várias experiências dessa forma também. De estar num local e, sei lá, na estação de ônibus. Aí chega um cara e fala assim, puxa, eu preciso só de tanto pra ir pra casa. Pegar o ônibus. Pra pegar o ônibus. Assim, não, então toma. Aí você vê ele ali, ele... Nossa, eu preciso mesmo. E esse aspecto a gente discernir aqui, que é esse sentimentalismo e a sensibilidade. Vou dar um exemplo. Se você passa num lugar, aí vem um ser e te pede dinheiro. Você sabe que esse ser ele tem condições, por exemplo, para estar limpando o carro. Você sabe que ele tem condição para estar vendendo uma bala no sinal. Exatamente. Mas ele está te pedindo dinheiro. Você dá o dinheiro para ele uma vez. Dá duas. Passa um ano e esse ser está lá ainda. E aí você fala, e se eu não der, ele vai estar sofrendo. Isso é sentimentalismo. Uhum. Você não tá ajudando ele. Você não está ajudando. Uhum. então tem esse ponto também. E eu me lembro, até hoje eu trouxe essa experiência aqui uma vez, que eu estava lá no sinal ali na Catalão, e tinha um ser correndo, um cara mais velho, vendendo bala, colocando as balas no retrovisor, e tinha outro ser na outra fileira, no mesmo sinal, pedindo dinheiro. E tem pessoas que davam dinheiro pra esse ser. E eu pensava, velho, isso tá errado. Porque tem uma outra pessoa que mais velha correndo pra tentar trabalhar, e você tá alimentando a outra pessoa que não tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. E o outro tinha o mesmo recurso, velho. Você podia sair, comprar uma bala e vender no sinal. Então muitas vezes você acha que você tá fazendo certo e não tá. Você tá... porque imagina o pensamento do outro cara. O cara tá lá correndo e ele fala, pô, o outro cara tá ganhando mais dinheiro do que eu que tá pedindo. Vou começar a pedir em vez de vender bala. Então tem esse ponto também de saber o que é a sensibilidade, o que tá avisando e esse sentimentalismo. Você tá agindo muito errado. Isso é muito a imagem também da mãe passando a mão na cabeça do menino, entendeu? Uhum. O menino fez errado uma vez, então tá bom. Dessa vez, tranquilo. Fez errado a segunda vez, tá bom. Segunda vez, tranquilo. Tem que ser levado. Exatamente. Eu acho que vai muito no que a gente trouxe alguns episódios anteriores, inclusive vai estar aqui em algum lugar, sobre como ser bom, mas não ser tolo, né? Exatamente. Uhum. Que a gente falou sobre isso também. Que tem a ver com a sensibilidade. Uhum. Né? Essa sensação de estar fazendo um bem ou de estar sendo tolo, por exemplo. Massa. Olha, então a gente viu que para atuar com a razão ali, né, com a mente, a gente tem que ter conhecimento para atuar de forma pura ali também, de forma acertada, e escutar a sensibilidade também. Uhum. E saber que tem algumas deficiências psicológicas que dificultam a sensibilidade. Não só deficiência psicológica, também preconceitos que a gente tem, igual esse aspecto, homem
não é sensível, não chora, não chora, é pedra. Então, assim, são preconceitos que a gente tem muitas vezes que a sensibilidade avisa e a gente não escuta. E para encerrar, eu vou ler um ensinamento da sabedoria filosófica. A ambição e a vaidade buscam sempre a participação do artificioso, detestando o natural por suplantarem ambas a razão e a sensibilidade humana. Isso faz com que se esqueça de tudo que diz respeito à vida, em seu natural e racional desenvolvimento. Cuidado com a ambição e a vaidade. Então é isso. Certo? Mais um episódio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.